Boa tarde, pessoal. Quero agradecer a presença do nosso presidente Ednei, os nossos vereadores, nossa assessora de bancada Mirlene, que está fazendo nossa assessoria, aos funcionários dessa casa, ao prefeito Onélio Richard, ao secretário de Desenvolvimento Urbano que se faz presente e ao superintendente de Desenvolvimento que também se faz presente. Iremos agora dar início aos estudos do projeto de lei ordinário número 0048 de 2024, que delimita as áreas urbanas consolidadas e define as faixas marginais de área de preservação permanente no município de Antônio Carlos. Reforçamos que esse grupo de estudo entre profissionais foi feito com a intenção de compartilhar informações junto aos vereadores. Todas as pautas apontadas, elas serão anotadas e encaminhadas ao conhecimento de todos os vereadores que na sequência estarão deliberando ou a favor ou contra as solicitações. O motivo principal mesmo é para que possamos fazer um nivelamento e que todos tratem a matéria com o devido respeito. Sobre o projeto de lei que regulamenta as áreas de APP, faço saber que, salvo engano, foi final de dezembro de 2022, o presidente Jair Bolsonaro decretou que os municípios teriam autonomia de estar regulamentando os afastamentos dessas áreas. Até o presente momento, o que regia era o Código Florestal. O Código Florestal ele tem as delimitações que córregos e rios até 10 metros, ele tem um afastamento de 30 metros, acima de 10 metros, 50 metros e por aí vai conforme a tabela do Código Florestal. Ressalto também para conhecimento de todos que isso é válido somente para as áreas já consolidadas, então não tem como a gente estar deliberando essa matéria em cenários onde não há residências e que não tenham características que através do estudo foram levantadas como áreas consolidadas. Isso é só para deixar o apontamento para não dizer, mas por que esse trecho tem, aquele trecho não tem, ou enfim. Deixo aberto para, se caso alguém tiver alguma colocação, a gente começar a falar sobre essas áreas de afastamento. Em relação à questão das APP, eu li com muita atenção o estudo socioambiental do qual o município contratou uma empresa para fazer, por sinal muito bem elaborado, muito bem feito, não tenho nada a questionar em relação ao estudo, né? Eu até fiz uma minuta, até passei para o prefeito, o vice, para o vereador Ednei, para o William, para o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, para a vereadora Tati e outros colegas meus, profissionais na área ambiental. O que esse projeto que veio para a Câmara no passado é um projeto que não contemplou aquilo que teria que ser, pelo que eu entendi, né, a área urbana consolidada. É aquela aprovada por lei do plano diretor, que é a nossa área urbana atual do nosso município. O projeto que veio para a Câmara só contemplou da ponte lá da rua da Beira Rio até a ponte do Rachadel. Ponto. Mais nada, não falou mais nenhuma área. Mas o estudo socioambiental foi feito da área urbana como um todo. Então, no meu ponto de vista, teria que abranger toda a área urbana do município atual que está inserida no perímetro urbano, né? E por esse norte, não sei se os senhores leram, lá no final do estudo socioambiental apresentado pela equipe contratada, lá nas recomendações, discorre que, para o município de Antônio Carlos, as APP seria de 0 a 15 metros no máximo. Está dito pelo pessoal que fez o estudo, tá? Então, se foi contratado um estudo para regulamentar, alterar as APP na área urbana, então vamos seguir o estudo. Eu fiz
uma análise dos municípios vizinhos que fazem parte da comarca. Biguaçu, governador Celso Ramos, que faz parte da mesma comarca. Biguaçu alterou a área urbana, a área de APP, do Rio Biguaçu, na margem direita, 15 metros, lá da Foz até na divisa. E lado esquerdo, eu estive lá conversando na FAMAB, com os colegas lá técnicos, fizeram porque na margem esquerda a maioria das áreas são rurais e o plano diretor também não contempla. Então ficou, na margem esquerda, ficou os 50 metros de APP para qualquer construção, para qualquer uso. Mas na margem direita, como praticamente tudo é área urbana, passou para 15 metros. Tá? Isso é Biguaçu. E alterou os rios, aí foi pelas medidas dos rios. De 0 a 1 metro, 5 metros, e assim sucessivamente até 10 metros. Né? Então eu fiz uma minuta e ainda colocou lá na lei deles, que eu acho que seria interessante para pôr nas nossas, o cidadão que está inserido dentro da área urbana, mapeada hoje no município através de lei, que é a nossa área urbana, se tiver atividade agrícola, ele vai ser aplicado a ele a questão do Código Florestal. Enquanto ele tiver INCRA, pagar o CCIR, é produtor rural e vive da lavoura como agricultor, ele não entraria nessas áreas. Ele aplica-se para qualquer construção dele o Código Florestal, de acordo com a largura do rio. E para mim, e os demais, que é dentro da área urbana, seguiu o rito dos rios, né, das larguras. E dentro daquele estudo que eu fiz, passei para alguns, meu ponto de vista, conversando com outros colegas engenheiros florestais em relação a isso, 15 metros e observando os níveis das enchentes, das últimas maiores enchentes, os 15 metros em vazão normal, medindo em linha não em linha reta. Todos os rios chegam em cima da crista que nunca alagou. Né? Certo? Nunca alagou. Então, eu, da minha modesta parte, pelo conhecimento, Rio Biguaçu, Rio Rachadel e Rio Farias, que são os maiores rios em extensão e que comporta a maior bacia, que carregam todas, 15 metros de APP. O que está dentro da área urbana. Fora da área urbana, Código Florestal. E os demais rios, pela largura dos rios. Que não ultrapasse a 10 metros. Tá? Essa é a minha opinião. Né? E esse projeto de lei que veio para a Câmara, ele também veio inconstitucional. Porque a lei federal disse que teria que fazer o estudo, foi feito, mas não foi feita audiência pública com a comunidade em relação às APP. Precisa seguir o rito da lei federal. Um rito foi seguido, o segundo rito não foi seguido. Então, eu acho que, além de nós estarmos conversando, teria que fazer uma minuta, fazer uma audiência pública, convocar o Conselho de Meio Ambiente, Conselho das Cidades, etc., para depois vir para a Câmara o projeto de lei. Aí sim nós estaríamos atendendo a questão legal. Caso contrário, também não estaria legal a gente só, entre nós aqui, sem divulgar um edital de audiência pública referente às APP. É isso que eu tenho a falar aos senhores. O meu aqui eu acho que acabou a bateria. Acabou também. Posso contribuir? Tu quer contribuir primeiro? Tem bateria? Eu tenho bateria. Então, Mário, eu vi ali o documento que tu mandou. A minha preocupação quanto ao Rio Biguaçu é que, por exemplo, assim, em área rural eles vão ter que continuar respeitando o Código Florestal. O Código Florestal é de acordo com a largura do rio. Então, 30 metros a 50 metros ali, né? Depende do lugar. Eu acredito que em área rural não tenha mais de 10 metros. E aí, por exemplo, assim, lá eles ainda têm que reservar os 20% de reserva. Então, assim, há uma pressão também desse povo, sabe? Porque além de ter que deixar os 30 metros da APP, do rio principal, porque a gente sabe que, por exemplo, na usina, 30 metros às vezes já é pouco. Daí, se a gente deixar 15,
eu acho que é um risco muito grande, sabe? E aí não tem como delimitar esse trecho do Rio Biguaçu, então vamos deixar 15, aquele trecho ali vamos deixar 30. Na minha opinião, o rio principal eu acho que teria que manter os 30. Na minha opinião. Agora, valas secundárias, terciárias, eu acho que a gente deveria de fazer pela largura, como tu propôs ali em outros municípios. Porque aqui no centro até nunca vazou, mas tipo do Morro do Zé Maneca ali para cima, já vaza tudo assim, que 30 metros já é bem perigoso, sabe? Então, e a gente tem que pensar daqui, por exemplo, 20 e 30 anos. Se a gente hoje fazer essa APP com 15, se num futuro der um colapso nas ruas, tiver que fazer alguma Avenida Beira Rio, por exemplo, a gente consegue usar esses 15 metros que hoje está dentro da APP. E se a gente deixar só 15, no futuro a gente não tem como utilizar esses 15, até por causa da barranca do rio ali, né, da erosão, essas coisas. Então, é ali que eu tenho que ter assim, um pouco mais de cuidado. Não sei se tu me entende a minha colocação, mas eu acho que é bem perigoso a gente deixar só 15 nesse rio, né, que é tão largo, tão grande, que num futuro, porque a gente tem que planejar isso para um futuro, porque se a gente liberar para 15, o pessoal vai começar a construir até 15. E aí, lá na frente, isso pode dar um colapso. Então, essa que é a minha preocupação, sabe? Lá na frente vê o pepino. Eu até te entendo, Tati, mas se a gente for analisar para esse norte, aí a prefeitura não precisava ter pagado o estudo socioambiental para fazer, entende? Eu estou me referindo pelo resultado dos estudos que foram feitos por uma equipe multidisciplinar, não foi feito por uma pessoa, foi feito por vários profissionais da área afim, geólogos e mais outros que assinaram lá que eu vi, né? Estou me baseando nos resultados. Nos resultados, eu não estou questionando as outras coisas. Baseado no resultado e nas recomendações do qual eles inseriram no laudo, no estudo, é só ler ali, no final está lá as recomendações, tá? Eu estou me referindo a isso, tá? E a questão em relação, por exemplo, à Avenida Beira Rio, que seria no outro lado do rio, eu vejo, conversando com alguns proprietários daquela região, vamos jogar então uma avenida em cima da APP, por isso que era interessante para 50 metros, tá? Se o município apresentar um bom projeto e fazer uma reunião com eles, não haverá desapropriação em relação à área que será ocupada pela essa avenida. É só conversar, porque a valorização do imóvel deles será bem maior, bem grande, tá? Então, uma questão de gestão, consegue-se, em relação a isso, eu não tenho preocupação, que eu acho que o município vai conseguir isso sem desapropriação, tá? Jogar a avenida onde for necessário, não em cima da margem do rio. Usa a lateral do rio para parques, fazer alguma coisa ali para uso comum do barzinho, sei lá, pensando a médio e longo prazo, tá? E vejo, em relação aos outros municípios, pega a lei de alteração já das APP dos municípios que eu citei ali naquele estudo, é só entrar, APP do município de Gabiruba, está lá, dito, município de Blumenau, né? Blumenau, que é um polo de enchente, Rio Itajaí, 200 metros, mais de 200 metros de largura, 30 metros de APP, dentro da área urbana de Blumenau, Ribeirão Itopava, Ribeirão Grande, né? 15 metros, Ribeirão Garcia, 15 metros, Ribeirão da Velha, onde é que eu morava, 15 metros, né? Então, não justifica se o governo federal, ao assinar aquela lei, deu autonomia para que os municípios possam legislar sobre as APP dentro das áreas urbanas, por que nós vamos ser tão restritivos? E se não vai dar problema também? Eu vejo 15 metros, se tu for medindo 15 metros na invasão normal do rio, 15 metros na horizontal, todo o Rio Biguaçu tu chega em cima da crista. Eu fiz vários prédios do Rio Biguaçu, da divisa para baixo, que foram intimados todos o pessoal para recuperar. Tá? O mar aqui em cima, para baixo, realmente o Rio Biguaçu é difícil vazar. A nossa preocupação maior é para cima. Isso, dentro Tá ligado? dentro do município é a nossa preocupação, porque foi feito esse estudo com uma equipe multidisciplinar, como você falou, só que essas pessoas, infelizmente, elas não nos acompanham nas maiores tragédias. Quem nos acompanha aqui nas maiores tragédias somos nós, prefeito municipal agora, o ex-prefeito,
o secretário, na época em exercício, ex-secretário, agora vereador, o senhor. Aí vem o nosso questionamento. Eles são capacitados, eles são formados e a gente respeita isso. Só que nós é que vivemos o dia a dia. E daí? Agora a gente faz o quê? Mas eu vejo, nas últimas enchentes, onde é que há o maior estrangulamento de água é na desembocadura do Rio Farias com o Rio do Louro, aquele gargalo das pontes, porque antigamente aterrava-se o rio para diminuir o vão da ponte. Tá? Então, são obras executadas pelo poder público errado, né? E aí onde é que há enchente, há represamento. Aonde que está limpo, por exemplo, aqui na usina, tem onde é que era tirado água antigamente, quando existia a usina, tem um paredão no meio do rio e vai abrindo as lateral. Tá? Então, isso tem que tirar toda essa cratera do meio que a calha do rio dá vazão, que foi feito pelo homem, não é natural. Mas não se faz, não se tira aquilo para poder, né? Então, são essas questões. E Rio Farias, que mais enche, que nós temos mais problema de enchente, é no Rio Farias. Devido ao quê? A curvatura do rio, né? É uma minhoca aquilo lá. E o volume que vem lá de cima. Ele vem, né, numa velocidade com vários, né, valas nas laterais, então pega todo, se tu analisar Santa Bárbara, ele vem num veio principal. Que ele vem com velocidade, mas quando chega na parte plana, ele para, ele enche. Isso, né? Aí ele aumenta. Então, mas eu digo assim, se o rio vem, se tu pegar 15 metros para cada lado, ali naquele Rio Farias, tu vai uns 5 ou 8 metros para dentro da área plana, para cada lado. Tá? Claro, nas áreas baixas vai encher, então não adianta tu botar ali 30 metros, 20 metros, que vai sempre encher, entendeu? A gente tem que ver na questão, não só na questão pontual, mas no conjunto do todo o trecho. Né? Essa é a minha opinião, entendeu? Eu vou adentrar. Fica a critério de vocês. Eu acho interessante deixar nos pequenos rios 4 metros de faixa não edificante para poder fazer limpeza, essas coisas, né? Mas é mais ou menos isso. Mas, ô Mário, tu fala dos 15 metros, não é do leito, é da parte plana. Não, do início da água no rio, vazão normal. Que assim, ó, Tati, porque assim, tem barranco aqui que dá mais de 15 metros, né? Nenhum Tati, deles dá mais que 15. A cota é da lâmina da água, lá embaixo do pé, reto para cima, e daí tu mede a distância do afastamento. Ô Tati, eu fiz várias sessões já um tempo atrás ali, nenhum, na parte mais que a gente acha, pô, isso aí não dá 15. Dá e sobra ainda um espaço de 3, 4 metros. Pode fazer sessões em qualquer lugar do rio. Bom, isso é só a minha opinião. Né? Sim, vocês mas podem... ela é válida. Uma opinião de Pio Elias, eu só acho que nós temos que fazer o nosso. Não podemos olhar Biguaçu, não podemos olhar Blumenau, nós temos que resolver o nosso problema. Que é O grande. problema é aqui de Antônio Carlos. Não é com 10 metros, com 15 metros, nós vamos resolver. Daqui a pouco tem que fazer uma proteção. E como é que nós vamos fazer? Então, nós temos que fazer o nosso plano aqui. Sim. Nós. Sim, concordo. O Luiz está procurando. Oba, eu penso que nós devemos adotar um padrão no que nós vamos fazer e decidir. Nós adotando um padrão, nós vamos ter que nos explicar menos para a comunidade, porque se num trecho nós definimos uma coisa, num trecho ali na frente definimos outra, nós vamos ter que ficar o resto da vida nos explicando. Se nós criarmos um padrão, isso não acontece. Na minha opinião, eu acho que nós temos que pensar no município lá na frente, daqui a 20, 30, 40 anos, e se nós fizermos um padrão de 30 metros, propriedades que têm hoje, dentro dos 30 metros, lá na frente elas podem ser indenizadas. O município vai precisar. Quase todo município tem essas ruas, as suas avenidas costeando rios. Então, com esses 30 metros, nós estamos deixando isso pronto lá para o futuro, na minha opinião. Né? Biguaçu tem um lado 15, outro lado 50. Isso vai cair. Alguém vai derrubar? Não existe. Eu não consigo criar um critério no mesmo rio, eu fazer um lado 15 metros e um lado 50.
a um lado 30. O prefeito, Isso não- o assim, secretário, o secretário de Biguaçu novo que assumiu não assinou esse plano ambiental da área da EPP. Ele chamou o prefeito e vão rever todo o plano de novo. É porque, assim, ó, no meu entender, é difícil entender. O município tem poder para isso? Tem. Mas como que eu vou explicar para a população o terreno, o proprietário do lado norte com 50 metros de recuo ou 30 metros? Como que eu vou explicar para eles que o lado sul tem 15 metros? Como? Eu acho complicado, eu não vou ter saída para isso. Ou então, é tudo 15, beleza? Criamos um padrão. Mas o meu pensamento é para pensar no município lá na frente, para que possamos criar ruas com espaço, não ficarmos com o município daqui a pouco já saturado, onde vamos criar novas ruas, onde não dá para fazer uma avenida bonita, sabe? Então nós temos que pensar nisso. Eu acho, criar um padrão. Se temos como reservar essa área, temos como reservar. Propriedades que estão ali hoje, daqui a 20, 30 anos, se precisar indenizar, é mais fácil de indenizar. E não vai construir outras, porque nós não temos tantas construções assim. Né? Costeando os rios, são poucas. Né? Problemas com enchente, que sai fora. Lá na Santa Bárbara, com certeza, lá o único problema lá é a ponte, ali no Zimmermann. Só tem um problema, a ponte que faz a represa no rio. Tu levantou a ponte 1,5 metro e acabou. Não vaza mais, já larga ela um pouco, né, Mário? Ali não resta dúvida. Isso ali, né, com certeza tem que ser feito. Mas, claro que daí nos rios menores, os cursos de águas, aí se cria um outro padrão, nós vamos continuar com 30 metros, na minha opinião. Mas criamos um padrão. Tu sai desse ponto, tu não precisa te justificar, porque aqui no meu valo é isso, aqui em casa é 15, é 30 ou 20, enfim. Na minha opinião, criamos um padrão, acertamos a metragem certa, né? E a gente, é mais fácil nós explicarmos para a população. Sobre essa temática, agora eu vou falar um pouco tecnicamente sobre, até para deixar todo mundo. Concordo com o prefeito sobre criar um padrão. A época que a gente começou a desenvolver o estudo, a gente pediu para que a empresa tivesse um padrão. E qual foi esse padrão? O padrão era reduzir de 30 para 15. Por quê? Dentro do Código Florestal a gente tem as delimitações pelas calhas do rio, como falado anteriormente. Abaixo de 10 metros, deixa-se 30 metros e afins. Só quero reforçar que assim, o que possibilita que seja regulamentado a matéria e que deixa tanto o executivo quanto o legislativo seguro é a questão de tratar as áreas consolidadas. A gente vai ter esse padrão que proporciona que seja feita a redução do 30 para o 15, mas isso dentro das áreas consolidadas, isso que tem aquelas características de consolidação. Então, a gente já teve uma conversa aqui, eu e o presidente, a gente teve até que era uma matéria que ele trouxe, que o porquê de um lado ser para 15 e o outro lado se mantinha 50, ou se manter 50, do outro lado até foi pensando na própria avenida, porque a gente já tinha uma pré-conversa lá com o pessoal, já estava meio que encaminhado. No pré-projeto que foi feito, ficaria 20 metros de caixa, para fazer uma avenida com bastante estrutura, 20 metros seria legal, e os outros 30 metros ainda daria para fazer, por exemplo, um parque linear, onde as pessoas vão caminhar, pedalar. Por isso que foi mantido 50. E do outro lado a gente não tem nada que dê característica de consolidação para a gente poder trazer. Vou dar um exemplo para vocês, que é o trecho que é o mais polêmico, que a gente vive falando, que é da ponte do Rio Rachadel até a divisa do município pelo lado de cá. Hoje, a gente já tem ali loteamentos aprovados com 30 metros, a gente já tem uma pré-característica e hoje o 30 metros no olhar geral ele já não cabe mais. A gente tem lotes vazios aí ainda, por exemplo, um lote, o resto tudo construído, onde a pessoa não consegue construir, por quê? Porque se pegar os 30 metros já dá na faixa do recuo frontal. Então isso é mais ou menos para a gente dar uma diretriz para situações isoladas. A gente não vai poder botar 15 metros em tudo, por quê? Porque isso vai descaracterizar a lei promulgada pelo nosso ex-presidente Jair Bolsonaro,
que é a região consolidada. Se não for consolidada, vem um MP, vem a denúncia, faz-se derrubar a lei. Então, foi estudado esses polos, que são os polos que eram consolidados. Teve uma matéria que eu vou pedir o apoio de vocês, a gente vai precisar muito da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para a implementação, que também não é só a pessoa ser beneficiada. Foi uma exigência minha à época que a pessoa que tiver esse benefício, ela vai ter que fazer a recuperação desses 15 metros, porque ela está tendo um benefício. Ela vai ter, por exemplo, 15 metros a mais de utilização, nada mais justo do que ela reestruturar com um PRAD padrão o leito do rio para prevenir futuras enchentes, futuro assoreamento do rio. É uma matéria que eu tenho uma preocupação ambiental muito grande, que a gente não cuida, a gente sofre com as chuvas, a gente já passou enchente feia, a gente vai passar por outras bem feias ainda, que agora cada vez é mais frequente. E eu tenho essa preocupação da reestruturação da calha do rio. Então, assim, só que já teve uma época que a gente teve um engenheiro agrônomo aqui no município, agora o Lucas. Quem conheceu o Lucas? Então, assim, era um profissional que, ao meu ver, era um profissional muito bom, ele corria atrás, ele fazia muito além do que ele só tinha que fazer. E o Lucas, ele chegou a tentar fazer no município a reconstituição dessas margens laterais da calha, das áreas da APP, chegava, oferecia plantas e tal. Só que a nossa cultura não permite, todo mundo quer usar o limite. É um jeito da gente legalmente fazer com que a pessoa possa sim ter um benefício de estar utilizando mais área, mas em contrapartida para o nosso secretário de desenvolvimento assinar o alvará lá, essa pessoa dentro dessa área vai ter que apresentar uma declaração da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente dizendo que aquela área foi recuperada, onde o técnico vai lá fazer uma vistoria, bater foto das plantinhas que são específicas dentro de um PRAD padrão criado pela própria prefeitura, e depois dessa vistoria o técnico vai e autoriza, conforme vistoria realizada em campo, identificamos a implementação do PRAD, a delimitação, a cerquinha colocada delimitando a área, que não vai ser mais utilizada aqueles 15 metros até dentro do leito do rio. Enfim, para a gente começar a não pensar só em dar benefício, mas e sim a Prefeitura Municipal começar a criar uma política dentro do município de conscientização. Então a pessoa ela vai ter o benefício, que não é pequeno, a gente sabe que não é pequeno, mas em contrapartida ela vai estar ajudando o meio ambiente e fazendo a recuperação daquela área. Então, assim, dificilmente, seu Mário, eu entendo a sua colocação, sou bem favorável, até a gente pode assinalar a questão de algumas situações, por exemplo, que já são dentro do município contempladas dessa maneira, que é para a área de manutenção de alguns canais, valas, isso aí basicamente já tem, a gente pode reformular e deixar direitinho. Mas essa questão do 15 dentro desse projeto, a gente já acabou, dentro desse período, acabei dando uma estudada boa nele. Eu não sou favorável a gente diminuir do 15. Por quê? Porque ele pode agregar, eu entendo o desenvolvimento, a importância, mas eu vejo mais problema do que solução, porque a gente está indo numa globalização tão forte, tão acelerada, que o meio ambiente ainda está ficando para trás. Não concordo na questão ambiental de tanta burocracia que muitas horas a gente tem para um simples serviço que a gente precisa. Mas, num todo, tem horas que também é atropelada a questão do meio ambiente. Então, assim, quem está à frente, quem já esteve à frente, ou quem vai estar, a hora que vem um rojão igual uma enchente, assim, é desesperador. Tem um local que eu sempre levo de exemplo, que dentro do nosso município a gente vê direitinho a importância da mata ciliar, que é isso que a gente está tentando propor aqui, que tem um artigo que só fala disso, que é a nossa usina, ali na usina. Aquela vegetação ela já segurou alguma vez o tamanho do estouro que poderia ter sido maior ali. Então, cada vez a nossa calha está ficando maior, e isso é normal pela questão da falta da mata ciliar, não tem vegetação para segurar, o material vai embora, só vai embora, calha do rio vai alargando. Cada enchente a gente tem um cenário diferente. Daqui a pouco a gente, dentro do município, se for levar só o Código Florestal,
não se constrói mais nada em muitos locais, porque do nada já tem a rua, vai ter que deixar 50, depois de 50 vai para 100. Então, assim, ó, eu acho que no primeiro passo o trabalho foi bem redigido, como o senhor falou. Analisei bastante a sua minuta, achei ela bem interessante, mas daí a gente acaba saindo fora de um padrão. E o meu medo é o mesmo medo do prefeito, porque enquanto a gente tem a justificativa da área consolidada, que é onde tem casas, onde tem isso, tem aquilo que configurou a consolidação, a gente tem a justificativa. Conforme prerrogativa da lei federal, sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente teve a autonomia para legislar sobre essa matéria. A hora que a gente botar um pouco mais à frente, como se fosse análise do Rio Farias, Rio Biguaçu, Rio Santa Maria, até a nascente, por exemplo, que fosse dentro da área urbana, como o senhor colocou, se a gente levar contando a área urbana, a gente vai estar fugindo do escopo da lei que dava prerrogativa para a gente legislar. Então, essa prerrogativa, fique à vontade. A lei federal é bem clara. A área urbana consolidada do plano diretor do município aprovado por lei municipal. Então, teria que, para a alteração dessa APP, teria que entrar Canudos, que é praticamente tudo área urbana, todos os cursos de água, não só o Rio Biguaçu. Tem que entrar todo esse rio Canudos, que seria o Ribeirão Vermelho, todos os pequenos, grandes e médios rios, tudo que é curso de água, não só Rio Biguaçu. Se fizer só no Rio Biguaçu, é inconstitucional, e só nesse trecho é inconstitucional. Não, mas realmente é o que o senhor falou. É analisado. Por exemplo, o Louro, o Rio do Louro. Isso. O estudo foi realizado dentro de todos os rios. Sim. A matéria que foi colocado, mapeado e que tem um estudo onde tem as alterações, dentro da batimetria que foi feito nos rios, os estudos pelos geólogos e equipe técnica competente, ela tratou da questão legal. Então, assim, ó, foi feito os estudos de todos os rios, a nascente, a área urbana e tal. A questão dos mapas, o Jefferson está aqui, ele acompanhou a gente a vez passada. Elas foram delimitadas e estudadas realmente dentro das áreas urbanas. Pega o microfone. Eu, quando estava acompanhando, eu senti um pouco de falta perante a empresa deles terem feito uma visita em loco. Porque teve muito curso d'água que não existe mais, ou que passou a existir, que eles pegaram o nosso mapeamento que está no geoprocessamento, que não é atualizado, né? Hoje a gente está no processo aí para conseguir atualizar ele. Só que tem muitos cursos d'água que não existem mais, que foram tubulados, que, enfim, deixaram de existir, secaram, e outros que passaram a existir, ou que mudaram o percurso, que a gente teve que ir corrigindo nós mesmos, na secretaria, eu junto com o Luiz Carlos, né, que estava como superintendente ano passado, tivemos que ir corrigindo. E pode ainda ser que tenha passado algum curso despercebido, que a gente viu as áreas mais consolidadas. Só que, né, como pegou toda a área urbana, pode ser que tenha passado. E isso eu senti falta da empresa, né? A gente teve que parar o nosso serviço na secretaria para verificar onde realmente existia ou não um curso d'água, né, que deveria ter sido feito pela empresa. E pode ser que talvez fique um pouco defasado nesse sentido, que a gente não conseguiu revisar tudo antes de ser mandado, né, que depois no final quem ficou mais na revisão foi o Luiz. Eu não fiquei mais acompanhando isso. E eu não vi se realmente foi todos eles contemplados. Foi realmente uma falta que eu senti da empresa. Sobre isso que a gente vai fazer é o seguinte, eu estou vendo junto com o Luiz, o nosso jurídico. A princípio, com o meu conhecimento, acredito não exigir a necessidade da audiência pública, mas conforme o jurídico se posicionar, se caso seja necessário, presidente, a gente elabora uma audiência pública, a gente faz uma audiência pública sem problema nenhum, se a matéria for obrigatória.
Com isso, a gente vai estar estudando na próxima semana os trechos que foram contemplados, os trechos que ficaram fora. Até vou pedir para ti essa semana, o Jefferson, providenciar os mapas em arquivos para a gente poder botar na tela e a gente ver as camadas de uma forma melhor do que esse arquivo em PDF que a gente tem. O que eu tinha para passar sobre a questão dos córregos era a importância da interpretação sobre o que é consolidado, sobre como foi tratado, até para abrir o gancho, para na semana que vem a gente poder ter mais material, cada um trazer, tem um questionamento disso, tem um questionamento disso, não, mas realmente eu sei que aqui é a área urbana consolidada, aqui não é a área urbana, porque o estudo dos rios, dos principais, foram feitos em toda a extensão. Vai ter o córrego lá, vai ter uma situação, mas como é que eu vou passar isso para vocês? O macro foi feito, que realmente contempla as áreas que são consolidadas, porque, por exemplo, não vai ter uma região consolidada no trecho tal, um riozinho de 5 metros ou algo assim. Pelo que eu me lembre bem aqui, ficou bem caracterizado. A questão aqui da Guiomar também, né? Aquele trecho ali na rua São Francisco, o Rio Biguaçu. Foi estudado muito o trecho para Santa Maria, Rio Farias e o Louro, que são os principais, que é onde tem o maior aglomerado. E junto com isso a gente vai estar decorrendo. Então, o que eu vou pedir para vocês, daí fica para todo mundo, é trazer na semana que vem a matéria pontuada, trecho tal, local tal, isso foi contemplado no estudo, isso não foi contemplado, isso é legal, isso não é legal, até porque, assim, a vontade é um problema que a gente vai ter de deliberar fora dessa área consolidada, porque quando a gente tem um mapeamento do que é consolidado, a gente tem o respaldo, tanto o legislativo quanto o executivo, com a figura do prefeito, de dizer assim, não, o estudo foi para a região consolidada, infelizmente é só isso que foi abrangido. Ou então, se a gente pegar a área urbana e a gente reduzir para 15 metros e daqui a pouco ficou um canto 100, o outro canto 100, ele vai abrir o precedente, tipo, igual o plano diretor deles vir, não, mas por que lá pôde e por que o meu não pôde? Então, é só a tratativa que a gente vai fazer. O plano diretor a gente adentrou um pouco mais, porque é uma matéria que ela vai ter bem mais assuntos a gente discutir. Vou aguardar o Luiz para ver a necessidade, a gente não tem problema nenhum aqui da audiência pública, isso daí para a gente é bem tranquilo, é só questão de organizar. Se for necessário, a gente faz. Se não for necessário, a gente conduz o nosso trabalho, como veio do Executivo, a gente dá continuidade. Então eu penso que quem tiver algum material, alguma matéria ou algum tema em específico de região tal, perímetro tal, tenta, não precisa nem ser muito só botar um mapa na cabeça e dizer, aquela região. A gente abre o mapa aqui, o Jefferson fornece para a gente essa semana, a semana que vem, desculpa, ou essa semana ainda, e a gente abre no mapa e a gente vai discutir, aquilo ali é consolidado ou não é, porque depois a gente vai ter que, se vier o Ministério Público ou alguém para cima do prefeito ou dos vereadores, a gente vai ter que ter a matéria para dizer, não, a gente analisou na casa e lá é consolidado. Por isso a gente assumiu a bronca e a gente promulgou essa lei com aquele trecho contemplado. Se não for consolidado, a gente não vai, porque depois o chumbo vem, né? Podemos ver também a questão das larguras. O senhor pode trazer, a gente pode ler a minuta do senhor na semana que vem, e vou deixar o senhor à vontade para fazer as considerações que o senhor ainda está querendo. Não, eu só peço que leiam a lei federal que deu autonomia ao município. Tá? E lá diz, que área consolidada? Aquela que abrange toda a área urbana do município. Área urbana. E que tenha os seguintes infraestrutura. Pode ter pavimentação, energia elétrica, essas coisas. Tá? Que tenha um desses itens, não precisam ser todos. Tá? Então eu vejo, se formos trabalhar somente casos consolidados, eu acho que o município vai ter mais problema ainda. Por quê? Não, por que aqui vamos supor, 15 ou 20 metros e aqui eu tenho que deixar 50? Né? Vou pegar um exemplo onde é que eu moro, o Rio do Louro. Todo o Rio do Louro é área urbana até na igreja, até lá na capela. Tudo é área urbana. Tá?
Então, pô, lá perto da igreja tem um aglomerado de casa. Lá vamos dar o número da largura dos rios. E o restante? Então, vai ficar muito difícil para fazer gestão. Para nós, engenheiros florestais, fazer projeto vai estar difícil. Tem que ter um padrão. Ou tudo ou nada. E, se não atender o que está na lei federal, o município está fazendo a coisa inconstitucional. Entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Seja rios grandes ou pequenos cursos de água. Rio de até 1 metro, de meio metro, tudo que está dentro tem que ser contemplado. Então tem que ter padrões para tudo. No trecho mapeado da área urbana. Esse é o meu ponto. Agora, a largura fica, eu só dei aquela opinião, fica a critério de vocês, né? Ou de mais, e audiência pública com o povo e ver o que se discute para fazer democraticamente correto. Só para complementar, seu Mário. Abrimos aqui a lei federal e ela diz o seguinte: áreas urbanas consolidadas, aquelas que atendem os seguintes critérios: estar incluída no perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor ou por lei municipal específica, que é o que a gente já tem, as áreas específicas, dispor de sistema viário implantado, estar organizada em quadras e lotes predominantemente edificados, apresentar uso predominantemente urbano caracterizado pela existência de edificações residenciais, comerciais, industriais, institucionais, mistas ou direcionadas à prestação de serviços. Dispor de, no mínimo, 2 dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana implantados: drenagem de águas pluviais, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, distribuição de energia elétrica e iluminação pública, limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. Então, assim, do item A, obrigatório, B, obrigatório, C, obrigatório, D, obrigatório. No quesito, ele tem que atender pelo menos 2 desses 5 requisitos que encontram-se ali. Então, assim, era isso que eu estava comentando, sobre a questão da consolidação. Para ser consolidado, ele tem que ter característica disso. Fora a questão ali do item E, que dispõe sobre os equipamentos públicos que devem ser prestados. A gente tem água, tem iluminação, tem asfalto, beleza? A gente tem até mais do que 2 itens. Mas a gente tem que se ater ao quesito A, B, C e D. Tendo esses 4 primeiros ali, junto com o 5º, a gente define a consolidação. Por exemplo, como o senhor falou da questão do louro, a gente tá numa temática, a gente está hoje, como a gente falou no começo, é um estudo, a gente troca ideias e opiniões até para a gente chegar lá na frente e tentar tomar a melhor decisão possível, né? Então, assim, ó, lá no louro, aquilo que o senhor falou, mas tem um trajeto lá que vai ficar ruim para o pessoal depois poder trabalhar porque quebra o parâmetro. Mas como é que eu vou, no meio de um trajeto que não tem residência, não tem nada, não tem lote caracterizado, como é que eu vou adotar 15 metros? Porque daí os primeiros itens aqui da lei eu não cumpri. Entende? Aonde eu estou querendo chegar. Então, assim, ó, é arriscado a gente pegar e dizer que do ponto tal até o ponto tal é tudo 15 metros, porque está dentro da área urbana, tem asfalto, tem aquilo, mas eu não tenho características de predominantemente urbano, não tem existência de edificações residenciais, comerciais, industriais e afins ali. Eu não tenho quadras organizadas, eu tenho uma matrícula mãe de tantos hectares de terra. Então, assim, ó, dentro desse estudo que foi feito, a gente seguiu bem a risca isso daqui. Por quê? Porque a hora que o Ministério Público se fizer presente, e ele vai se fazer presente, isso é uma ciência exata que a gente tem, no sentido do quê? Alguém vai se sentir prejudicado pela lei. Por quê? Porque lá o meu lá podia ser botado 15 metros, não botaram porque não quiseram, eu vou derrubar. Ministério Público vem, a gente pega, remete o material para eles, dizer, ó, a gente usou essas prerrogativas, o estudo está aqui, isso está aqui, está aqui. Foi assim que foi feito. O Ministério Público pega, arquiva e está tudo resolvido. Se abrirmos precedente, eles derrubam a lei. Então fazemos uma consulta ao Ministério Público em relação a isso, antes de fazermos. Ou eu estou
interpretando errado a lei, porque vai ser uma costurada de coisas que você... Para mim, é o que está inserido através de lei na área urbana. Se não está consumado hoje, né, consolidado, amanhã vai estar consolidado. Como é que eu vou fazer o ordenamento legal de desenvolvimento? Um projeto Eu vou dar um exemplo para o senhor. Onde eu moro. Lá a gente tem, dentro da propriedade do meu sogro, tem um rio que atravessa lá. Levando para sua análise, lá seria 15 metros. Eu, particularmente, não acho certo. Por quê? Primeiro que no meu ponto de vista, agora eu estou falando... Primeiro que os rios, tanto quem planta, quem cria gado, a gente fala de um, fala de outro, mas até lá não tem o mata ciliar também. E o mínimo que nessa situação, se o cenário permite perante a prefeitura, a pessoa tem que manter os 30 metros. Eu não vou conseguir construir a menos, porque dentro da prefeitura o meu projeto não vai passar. Essas regiões consolidadas, elas se deram através de edificações que vieram anterior ao período que criou um volume de edificação, onde tem pessoas hoje que moram, tem residências, e a pessoa tem um terreno e não consegue edificar porque a largura não permite. A gente não pode usar a brecha, no caso, e é aquilo que eu estou dizendo. A gente está discutindo um tema que a verdade do senhor pode não ser a minha verdade pode não ser do senhor, a gente está tentando dialogar sobre. E do nada a gente transformar isso tudo, reduzir a área. As pessoas, elas vão ter que ter um entendimento, é igual a lei do parcelamento de solo. A gente tem uma data que ela diz que dali para trás tu consegue regularizar, mas dali para frente tu não consegue regularizar. Essa lei ela veio basicamente para isso, para a gente conseguir regularizar, dar a mesma medida para todas aquelas pessoas daquele maciço, para não dizer que um pode e o outro não pode. Então ela veio mais ou menos que para passar uma régua e dizer, ó, aqui, mas ela não vai justificar algo que ainda não aconteceu e que a gente tem que estar fiscalizando e cobrando. Então, por exemplo, daqui a pouco lá dentro do terreno do meu sogro eu pego lá, faço uma ruazinha e a 15 metros de distância eu começo a fazer edificações. Perante a prefeitura não vai ser regularizado porque eu não tenho amparo legal. Para mim vai valer o Código Florestal lá ainda. Se caso lá hoje já tivesse anterior a 2010, estou dando um exemplo, 10 casinhas lá a 15 metros de distância. Eu fui lá, eu tenho um terreninho lá, só que se for os 30 metros já dá na faixa. Eu não consigo edificar nada no meu terreno, mas aí e o resto, por que os outros podem e eu não posso? Então assim, é uma lei que vem para regulamentar, passar uma régua e dizer, é isso. Agora não é para abrir precedente para ninguém, porque senão daqui a pouco a gente vai estar adentrando dentro das áreas da APP, a gente vai ter problema com enchente, a gente vai ter N problemas, sendo que não era para a gente legislar sobre aquilo. Eu estou falando do meu entendimento do que eu tenho que legislar hoje. Não estou dizendo o que é, o que não é, até a questão da audiência pública que o senhor levantou, a gente já falou com o Luiz. Se precisar, mais uma vez eu reforço que a casa vai estar fazendo essa audiência pública para a gente fazer o processo correr da maneira mais coerente possível. E sobre o Ministério Público é o seguinte, o Ministério Público ele só vai intervir se a gente tiver problema. O que a gente tem que ver é entender o seguinte, o que a gente tem que legislar, porque sobre ali o que eu falei da lei federal para vocês foi a base que a gente usou. Seguindo o trâmite da base legal, a gente não tem problema nenhum. A gente saiu fora daquele know-how da lei federal, a gente vai ter problema. Então, peço, a gente já passou um pouquinho do horário, 5h15, levantem as demandas, a gente continua, não é a primeira, não é a última conversa. Uma boa reunião de estudo ela tem que ter os seus impasses para a gente, muitas horas o ponto de vista que o seu Mário levantou, eu não tinha analisado do jeito que deveria. Eu vou analisar, essa semana eu vou passar aí dando uma analisada com mais... ela dá duplo sentido. Com mais carinho. Vou trazer também as diretrizes que foram usadas, pontuadas, para o estudo ter sido feito do jeito que foi. Ao Jefferson, ele vai encaminhar para a gente aí a questão das camadas, para a gente até colocar no telão as camadas que foram
estudadas, levantadas e afins das larguras e afastamentos, com uma imagem melhor. E eu acho que o nosso prefeito quer falar alguma coisa. Não? Eu vi o microfone na mão, né? O celular. Então, pessoal, deixo aqui o meu muito obrigado. Nada é feito só com sorrisos, seu Mário. A gente vai no embate técnico. Eu estava com saudade desses embates técnicos assim, juntar Delmo, o senhor, Milton, cara, a galera nossa que sempre andou aí 4 anos junto aí. É um prazer ter os amigos colaborando aí, continuando, né, a colaboração com os nossos projetos na casa. Vou deixar aqui meu muito obrigado, meu boa noite, prefeito. Mais uma vez, obrigado pela presença até o final. Superintendente, seja sempre bem-vindo a essa casa. Aguardamos os projetos semana que vem. E era isso. Uma boa noite e até a próxima semana.